Se você tivesse que explicar para alguém, um visitante, alguém chega para você e fala assim: fala sobre a sua igreja para mim. Como é a sua igreja? O que você falaria? Ela canta, ela prega, você poderia falar dos programas. Mas se você pudesse dizer uma coisa importante demais para a pessoa sobre o que é a sua igreja, o que você diria que é a sua igreja? Como você descreveria essa igreja para alguém? Porque quando a gente fala do nosso jeito de ser, que eu tenho trabalhado no coração de vocês, e eu espero muito, e estou pedindo a Deus que a gente tenha um avivamento e a gente entenda, né, exatamente o que Ele quer para o nosso coração, para que a gente seja. Então eu quero pedir que o Espírito Santo, e eu até vou pedir que fale isto com Ele, né? Fala para mim, Jesus, fala assim, fala para mim. Deixa eu entender aqui, igreja, que o Senhor quer. Como que o Senhor quer que a minha vida seja? Diga isso para Ele, diga isso para Ele. Como o Senhor quer que eu seja aqui? Porque igreja somos cada um de nós. Fale isso para Ele. Amém? Que bom. Olha, deixa eu dizer para você, quando nós estamos com esse tema no mês inteirinho, o nosso jeito de ser, eu quero que você saia ao final podendo dizer para as pessoas de uma forma bem prática: qual é o nosso jeito de ser? Que todas as igrejas fazem programas, a maioria deles parecidos. Então qual é esse nosso jeito de ser? Como nós somos? E não tem no sentido de fazer propaganda para as pessoas, mas nós sabemos quem nós somos, e a gente pode dizer para as pessoas, explicar para as pessoas como somos, e essas pessoas falarem: não, é isso que eu estou buscando para a minha vida, eu quero algo assim, dessa forma. E eu queria começar falando o seguinte: é um convite para você entender o seguinte: o impacto que nós precisamos gerar, o nosso jeito de ser precisa assim. O impacto que é na nossa vida, e o impacto que nós precisamos gerar na vida daquelas pessoas que nós vemos, que nos encontramos e nos relacionamos. O nosso jeito de ser precisa ser dessa forma. Não é um jeito de ser para mim só, não é um jeito para atender minhas necessidades, né? Meu jeito de ser é um convite para você entender, assim, eu sou convidado para ser, primeiro para viver o impacto de Deus, e depois ser um impacto na vida de outras pessoas. E nesse primeiro eu começo exatamente com isso: igreja descomplicada. Por que igreja descomplicada? Deixa eu andar um pouquinho com você para você entender, e você vai ver o que está acontecendo, que são as igrejas que estão enchendo e esvaziando, porque o que vem acontecendo lá dentro vão se perdendo. São igrejas de milhares e milhares e milhares de pessoas, e as pessoas estão dizendo assim: se você pregar a verdade, a sua igreja não vai atrair pessoas, você tem que criar programas para atrair pessoas. E eu preciso dizer para você que a minha resistência eternamente, até Jesus me levar, para a gente entender, mas eu queria que vocês entendessem essa verdade que Deus tem revelado ao meu coração. Muitas pessoas, por que uma igreja descomplicada? Porque muitas pessoas estão vivendo em ambientes hoje em que a igreja está fazendo de tudo, e todas as coisas é uma colcha de retalho. Na verdade, isso não entende missão da igreja, para que ela existe. E essas pessoas estão fazendo tantas coisas e prejudicando. E muita gente vai chegar diante depois de Deus e falar: mas Senhor, mas eu servi, eu fiz tudo que me pediram a vida inteira, eu abri mão de tanta coisa, e aí o Senhor chega e diz para mim que não valeu a pena. Deixa-me citar só algumas coisas, há muito mais que isso. Primeiro, por que a gente precisa de uma igreja descomplicada? Porque por aí está sendo pregado que sobre um extremo e exigido um extremo esforço humano das pessoas. Veja só, muitos estão vivendo sobre culpa, debaixo de culpa, achando assim: eu nunca vou conseguir atender, porque quando ele fez uma coisa, tem mais outra coisa, e mais outra coisa, está pressionado o tempo todo. E quando a palavra de Deus fala para a gente que a nossa espiritualidade está relacionada à nossa intimidade com Jesus, o nosso andar com Jesus, são pessoas tão ocupadas, né, e fazendo tanto esforço que não conseguem descansar. E é sobre todos, irmãos. Você tem hoje pastores doentes, eu trabalho com pastores, você tem pastores doentes, você tem suicídios de pastores que não são colocados, porque as pessoas estão carregando, entende, a igreja de um jeito tão pesado, e aí eles passam também a exigir dessas pessoas, e é um peso tão grande, e eles não conseguem descansar na graça de Cristo. Pressão financeira, outra coisa que acontece muito hoje. Se você for nas igrejas que mais crescem, a questão é campanha atrás de campanha.
e vende isso, e vende aquilo outro, e eu busquei não sei aqui em Israel, você compra isso aqui, porque tanto, entra nessa fila aqui que ele vai te ungir. Então fica uma pessoa que nem olha para o seu rosto, nem sabe quem você é, nem se importa, e está aquele monte para ele, sim, é desse jeito, não importa, é uma loucura, e as pessoas estão cada vez mais, e o negócio é o seguinte: dê dinheiro, mas eu não fui curado ainda, dê mais dinheiro, mas escuta, as finanças não mudaram, faltou fé, dá tudo que você tem. E as pessoas vão dando, então estão numa exaustão, ou num sofrimento tão grande, que essas pessoas estão confundindo o que é exatamente nós sermos abençoados por Deus, né? O que é ser prosperidade, então, e ser próspero, porque prosperidade para mim é você prosperar em tudo, não é só financeiramente, isso é só voltado para isso, e as pessoas pensam, se eu fizer isso eu vou prosperar. Mas quando você vai para Deus, Ele diz assim: eu sou o dono da prata, do ouro, de tudo que há fui eu quem fiz, o que você pode fazer para me agradar? Mas esses estão vendendo todos os dias, e todos os dias tem um monte de gente comprando, por isso sacos e sacos de dinheiro, e as pessoas sofrendo o tempo todo, com essa pressão de eu preciso dar mais, quem sabe Deus vai olhar para mim. Exploração do voluntariado, tem uma coisa gostosa que as pessoas falam, voluntários. E claro, nós temos voluntários, tem muitas pessoas. Eu prefiro chamar de servos, né? A gente é servo de Deus trabalhando voluntariamente, que é diferente, né? Mas tudo bem, é um bom nome, eu não tenho problema. O problema é que começaram a fazer com essas pessoas. Então a exigência é tão grande que eles têm que trabalhar também no voluntariado. E o que tem nesses dias aí, se você olhar a mídia, está assim: pessoas foram forçadas a trabalhar. E eles tinham que trabalhar duas coisas que são marcantes demais, doloridas demais. Um deles, a sua esposa estava indo ao parto, ele não foi liberado. Eu não estou inventando. Não foi liberado, mandam outra pessoa acompanhar, você tem que concluir o que você tem que fazer aqui hoje. É um exagero. Não estou dizendo que o voluntariado é assim, mas existe isso. E é a pressão que faz em cima dessas pessoas. Não, você vai ter que trabalhar, né? Então, coisas dessas formas que as pessoas têm, ou então empresas dentro da igreja que estão usando essas pessoas que estão trabalhando, assinando um contrato de voluntariado, fazendo serviço, mas está entrando dinheiro para alguém, porque isso está no nome de alguém, mas estão trabalhando pensando que está servindo ao Senhor. Outra coisa, uma agenda sufocante. Eu já ouvi de pessoas assim, e eu vi recentemente, todos os dias tem culto na igreja. E nós somos criticados porque tem no domingo, e eu quero acordar você sobre isso. É isso que eu quero pregar, e você entender. E se não fizer sentido, tudo bem. Mas se fizer sentido, por favor, clame ao Senhor, dobre o seu joelho, entenda isso que Ele está falando. Agenda, cultos todos os dias. E aí a pergunta era assim: e os líderes, todos aqueles que estiverem liderando alguma coisa, são obrigados a estar em todos os cultos. Se você não estiver, você não tem qualificação para ser líder. Você entende? Eu acho que nós temos que ter um programa na igreja, tem uns programas essenciais que a liderança tem que ser exemplo, mas você ter programa todos os dias, você arrebenta. Para um líder só, né? Tem vários, mas para ele fazer tudo isso, então muitas vezes é a família que fica em casa, sofrendo, com coisas para atender, outros vão atender a família, quando a responsabilidade é minha. Uma agenda tão sufocante que não entende qual é a essência. O que Jesus espera de uma igreja, e espera de nós, é um relacionamento amoroso e não uma obrigação. Eu não vou fazer por obrigação, nós vamos fazer coisas, mas porque o amor de Cristo é que nos constrange a servir, e não esse peso que as pessoas têm colocado. E se eu pudesse pôr mais, mas eu preciso correr aqui, você tem outras coisas como usos e costumes que as pessoas colocam sobre os outros. Para ser dessa igreja você tem que fazer isso, você vai ter que investir tanto, fazer outras coisas. Tem critérios, nós precisamos de princípios para seguir, mas são tantas coisas que as pessoas não conseguem servir ao Senhor, servem a uma instituição. E o alerta de Jesus é sobre o sentido correto do que é servir. Mateus 7, 23 a 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele diz, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Qual é a preocupação de Jesus? Ele diz: eu direi claramente,
abertamente: eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. São pessoas que estiveram envolvidas com tudo que você pode imaginar na obra, mas nunca conheceram Jesus, e Jesus nunca os conheceu. Então a palavra de Jesus, que é isso aí, eu quero que você fale comigo, que é o que Deus falou. Jesus disse: quando eu estive aqui, e o Senhor disse: o que é que eu tenho para oferecer? Quando Jesus está entrando no mundo, e Ele diz assim: sacrifícios não quisestes, então eu estou aqui para me oferecer, Senhor. Oferecer a minha vida como sacrifício, que é diferente de fazer qualquer coisa para Deus, mas é me oferecer. Então vamos falar juntos? Obediência quero. Falem comigo lá: obediência quero, muito mais que serviço. Mas por favor, não estou liberando você de serviço, você vai entender já já. Eu sei que nós caímos exatamente no outro extremo. Quando eu falo isso, então eu estou vendo as pessoas ficarem sossegadas. Eu vou chamar assim, tem agora o extremo do irmão folgado. Não, eu não preciso me esforçar, é pela graça. Mas eu preciso dizer uma coisa: eu não tenho nenhum medo de pregar sobre isso, porque Jesus diz assim, que Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus confiou nas nossas mãos o seu reino, que é a igreja, ou confiou o seu reino à igreja. Ele confiou o reino dos céus nas mãos da igreja, e diz que essa igreja somos cada um de nós, e nós somos o corpo de Cristo. Então está falando de ação, a menos que seja um corpo morto, um corpo de ação. Então os seus pés, até a música que a gente canta, somos seus pés, as suas mãos, os seus olhos, nós somos tudo de Cristo. Está falando de ação, mas é uma ação, ele está dizendo, é agir. O problema é agir sem dependência e agir sem obediência. Quando nós agimos, fazemos todas aquelas coisas sem dependência, sem obediência, sem intimidade com Jesus, a gente faz um estrago na nossa vida, na nossa família, e nós fazemos um estrago na vida das pessoas. Eu quero alertar você. Estou vendo vocês aqui, somos uma pequena igreja, né? Hoje ainda nós tivemos o menor número de pessoas aqui, né? Que coisa, depois de um batismo e muita gente. O que será que está acontecendo com o nosso coração? Pense sobre isto. O que é? Qual é a compreensão? Sabe, o número de pastores arrebentados. Eu vou voltar nesse momento conhecido. O número de pessoas arrebentadas, o número de sem igrejas, de pessoas sem igreja. Exatamente porque estão correndo atrás dessas coisas e não têm entendido o que Jesus nos chama. E quando eu falar aqui, vocês vão entender: nossa, o pastor falou isso a vida inteira para a gente. Deixa eu relembrar você. Então vamos a esse próximo, que é o segundo, que é o modelo de Jesus, é simplicidade e amor. Vamos falar juntos? O modelo de Jesus e amor. Deixa eu dizer o que é complexidade. Se você achava que os 10 mandamentos já foi complicado, e que Deus disse, e a palavra de Deus diz que eles não conseguiram, que esses mandamentos serviram para mostrar para eles que eles eram incapazes de obedecer a Deus, diz que numa pesquisa feita lá, há 613 mandamentos seguidos pelos fariseus e o judaísmo. 248 são positivos, 365 são negativos. Interessante que é um negativo para cada dia, né? E o negativo, sabe o que é? Não faça isso, não faça aquilo. 613. Foi o que Jesus disse: vocês não entram na porta do reino, e também não deixam as pessoas entrarem. De tanto peso, de tanta exigência, de tantas coisas que vocês colocam para esse povo. E quando a gente olha para Jesus, eu quero chamar, o caminho de Jesus, ele é leve, ele é suave, ele é simples. Ele não está pedindo rituais exagerados. É isso que eu estou tentando, é isso que eu tenho pedido. Nós, pastores, vamos pregar e vamos tentar colocar para você uma palavra simples, que você entenda. É isso. Eu entendi o que Deus espera de mim. E o que eu quero terminar até o final desse sermão, para você entender uma coisa só. Mateus 22, 34 a 40, também são homens que vão testar Jesus. E esses fariseus e esses mestres da lei querem pegar Jesus em alguma coisa e diz: qual é o maior mandamento? E eles estão pensando nos 10 mandamentos, na lista. E o que Jesus faz com eles é dizer assim: tem 2 mandamentos. O maior mandamento, ele diz, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ame o próximo como a ti mesmo. Ele fez um resumo. Jesus é o Deus da simplicidade.
Enquanto estamos querendo complicar, ele diz assim: se você quer entender, e ele diz isso, é o caminho, é a entrada para a vida eterna. Ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo. É assim que você mede a sua vida. E se achar que estamos criando alguma coisa, inventando que ele tenha feito isso, no versículo 40 desse texto, né, que eu disse que é Mateus 22, Jesus termina assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele diz assim: tudo que veio até aqui dependem desses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Jesus nos livrou de todo o peso, de tudo aquilo, de todas as exigências que estavam sobre nós, que diz que era impossível. O homem não conseguiu. Então ele envia o seu Espírito depois, então, para facilitar. E diz: eu vou dar um coração novo para vocês poderem fazer e me obedecer e fazer o que eu quero. Você quer mais leveza ainda que isso? Que a gente está falando que com Jesus as coisas são leves. E eu quero perguntar: quem sabe a sua vida está pesada ou está leve? Pelo menos em termos de responsabilidade com a igreja, eu vou dizer que a sua vida é leve. Nós não exigimos demais, não atrapalhamos você com um monte de coisa. Mas eu acho que eu vejo que estamos perdidos com essa leveza. Mas vamos chegar lá. Espero ajudar vocês até o final, não desse sermão, mas da série, que vocês entendam. Leveza de Jesus. Jesus diz assim em Mateus 11, 28 a 30: vinde a mim. Vamos ler junto, está lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Vai ter programa na igreja? Vai. Terá eventos? A igreja tem. Mas a igreja que vive disto, e que as pessoas que pensam que estão servindo a Deus com tanta coisa assim, estão perdidas. Mas também a gente vai para o outro lado e fala: então não preciso fazer nada, e a gente se perde, porque tem coisas essenciais para a sua vida e a minha que precisamos. Mas Jesus está dizendo: não ponha fardo sobre as pessoas que eu não coloquei. Eu não tenho colocado sobre você, mas talvez você não tenha entendido. Quem sabe eu preciso criar programa, trazer fulano de trás, trazer outra música, trazer um músico não sei de onde, fazer isso aqui, fazer aquele outro, festa não sei o que, festa aquela, e todo mundo está reunido, e todo mundo bombando. Nossa, vocês viram? E vai chegar diante de Jesus. Tem uma preocupação de levar cada pessoa, de ser responsável até a volta de Jesus, mas não de fazer qualquer coisa para que as pessoas aceitem Jesus, ou para que as pessoas venham aqui. E eu estou desafiando você a entender isto, se comprometer com isto. Ele diz assim: meu fardo é leve. Então servir a Jesus tem que ser uma alegria. Eu tenho pessoas que chegam para mim: como é que você não está doente? No sentido de pastores que já desistiram, que cansaram, que se entregaram. A gente não vê o Senhor assim. Porque eu tenho maior alegria de servir o Senhor, porque eu não tenho peso sobre isso. Eu oro por você, mas eu coloco você nas mãos do Senhor, porque o fardo é dele, não é meu. Eu não posso convencer você, eu não posso mudar você, só posso ser exemplo para você. Vocês entendem isso? Vocês estão comigo, meus irmãos? Amém? Espero que o Espírito te revele. Se a vida com Jesus é leve, por que então essas coisas que eu citei para vocês? O extremo esforço humano, pressão financeira das igrejas sobre as pessoas. Gente, na época de pandemia, pessoas precisando ter o que comer, isso é realidade. Essa determinada igreja e várias outras, que mostrava que estava entregando muitas e muitas cestas básicas para todas as comunidades, entregando em todos os lugares que você imagina, principalmente em cadeias, em presídios. Pessoas lá de dentro estão vendo o seguinte: a irmãzinha que não tinha o que comer, que estava faltando, precisava de ajuda, você tem que dar tudo que você tem e Deus lhe dará. E ela lá levava uma cesta básica, pensando que tinha que servir a Deus, dando tudo que ela tinha. A viúva deu. Será que você entende como o mundo está perdido? Do que eu estou alertando e cuidando de vocês? A gente não tem isso, não vive assim. Nós não enganamos você. E não vamos fazer isto.
a exploração de voluntários. Você vai ter que vir sim, qual dia que eu te liguei? Ou você vem, ou eu te demito. Aí ficam pensando, nossa, esse pastor é tão bonzinho, não exige. Sabe por que eu não exijo? Porque se você não tiver responsabilidade, eu não brigo com você. Se você não tiver, brigar não vai servir, porque isso é uma coisa do Espírito na sua vida, não é comigo. O Espírito Santo que deve motivar você. Então as pessoas que estão vindo aqui estão porque eu não aguentei ficar em casa, tá? Já fiz tudo que tinha que fazer, cumpri, e eu estou aqui por tempo que eu separei para Deus. Eu quero servir da melhor maneira possível. E não mede esforços. Não se mede esforços. Então por isso você não vai ver eu fazendo chantagem. Jesus já pagou o preço. A nossa caminhada com Deus deve ser marcada pela graça, e não por esse esforço humano tentando agradar a Deus, conquistar Deus. É disso que eu estou dizendo. Não estou falando que a gente não deve esforçar e dar o melhor para Deus, mas a gente não pode tentar inverter isso e tentar conquistar Deus com essas coisas. Eu creio que tem um outro texto contundente sobre isto, que é 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Porque sem amor, Paulo está dizendo, qualquer manifestação de fé ou qualquer serviço, ele perde o valor. E veja o que ele mostra aqui. Ele diz assim: falar todos os idiomas humanos e línguas angelicais sem amor é como um barulho sem propósito. Ele diz, falar é como um barulho sem propósito. Falar, e veja só, todas as línguas. Puxa, a gente gosta de uma pessoa que fala 1, 2, 3. Quando alguém fala assim, falo 3 línguas, você já fica até meio de reverência, né? Não, ele fala todas as línguas. Foi longe, também ele fala língua angelical. Não sabemos como é, mas diz. Ele falou, mas isso, sem amor, ele falou, é só barulho. É ter profundos conhecimentos, uma fé extraordinária, ele diz. Mas se for sem amor, tenho conhecimento, pego o maior cientista que tem todo tipo de, ele sabe sobre todas as coisas, não há nada que ele não conheça. Pega essa pessoa, e é aquele que tem milagre, que tem tanto poder, que fala assim, vamos tirar essa montanha daqui, vamos passar para lá. E ele está dizendo assim, se não tiver amor, isso espiritualmente é irrelevante. Numa época que nós estamos vivendo assim, vamos ali porque o padroeiro está ali, vamos na casa daquela irmã porque ela ora, ela cura. Eu estou com a Ju, estou falando isso, eu tenho pedido ao Senhor. E quando eu estou pedindo ao Senhor, eu tenho nomes. Eu tenho o nome da Ju e a sua família. Eu tenho o nome da Cris. Eu tenho vários outros nomes, são falando que estão aqui. Filho da Geraldina pedindo, Senhor Jesus, queremos ver o seu milagre. O Senhor é um Deus, já tem feito tantos. Não só milagre de cura, mas casamentos restaurados, transformados. Eu creio nisto. Devemos depender disso, buscar isso de Deus. Mas é Deus quem vai fazer isto. E Ele vai fazer. Não porque nós vamos marcar uma tarde de milagres, e vocês vão ver aqui por tarde de milagres, você não vai ver Jesus marcando tarde de milagres. Nunca. Tarde da bênção, todo dia é dia da bênção. Todo lugar que você estiver é lugar da bênção. Todo culto é culto de bênção. Não vem aqui para ver quem que vai pregar. Hoje é o pastor. Tudo bem. Não, amanhã é o João. Também. Parem com isto. Tal dia fulano. Vem assim, eu vim para adorar o Senhor. Não tem por causa das pessoas. Eu vim olhando para o alto. Eu vim para adorar, para louvar. E quando eu estou falando isso, não é, eu não acho, eu tenho certeza. Nós não devemos nada para ninguém em termos de pregação, em termos de culto, em termos de organização, em termos do que fazemos aqui. Nada mesmo. De verdade. Mas falta a gente acordar para isso. Entender qual que é o nosso jeito de ser. Você vai entendendo. Vamos um pouquinho mais além. Então Jesus simplifica tudo isso. Ele falou assim, tudo isso que a pessoa fizer, eu só espero uma coisa. O que ele espera? Do Coríntios 13. Amor. O mais importante é amor. Você fala, pastor, o senhor vai encher a igreja de amor, né? Espero que sim. Se você for tão comprometido com o amor de Deus, você vai amar as pessoas que estiverem ao seu caminho, à sua frente, as que estiverem sofrendo, a que Deus colocar. Se você tiver amor de Deus, você vai servir com todo o seu ser, com toda a sua alma. Mas se você não tiver, pode plantar bananeira para você. Só se a gente der dinheiro, vem, você quer dinheiro? Vem, aí eu te dou, aí você vai. Entende? Vamos então
Igreja Descomplicada é a nossa missão. Vamos falar juntos? Igreja Descomplicada o que cabe a você e a mim. O que nós esperamos dos nossos membros e também da nossa, ou melhor, dos novos membros e também da nossa igreja que já existe, que está aqui, é o seguinte: que acima de tudo, elas se relacionem com Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que nós queremos? O que nós queremos quando trabalhamos na hospitalidade, quando trabalhamos com as crianças, quando trabalhamos com adolescentes, como fazemos os nossos cultos? O que nós queremos? Que essas pessoas se relacionem com Jesus. Essa é a vida eterna. Não é nada mais que isto. Você não vai ouvir outra coisa. E a palavra de Deus diz, e a palavra está sempre ensinando isto, que todo o objetivo de Deus na fundação do mundo, desde a fundação, antes da fundação do mundo, quando Ele planejou que você e eu fôssemos para o louvor da sua glória, Ele diz: para que sejam parecidos com meu filho, tal qual Ele é. Desde o dia que você pisou o seu pé no reino de Deus, que você viu Jesus, encontrou Jesus, todo o desafio para você estou numa caminhada crescente para ver Jesus, para relacionar com Jesus, para amar Jesus, para obedecer Jesus, para servir Jesus. Por isso tocamos, por isso o ministério faz isso, por isso fazemos tudo o que fazemos, porque nós queremos que as pessoas sejam parecidas com Jesus. É só assim que a gente mede. Efésios 4:13 Efésios 4 vai dizer por que Deus deu dons à igreja. E ele fala: pastores, mestres, tudo que você vê lá. E depois o versículo 13 diz para que ele faz isso. O 13 diz assim, vamos falar juntos? Até, bem forte comigo, tá? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe o que é atingir a plenitude de Cristo? A medida? O que é pleno? Eu não ouvi aqui, perdão. Perfeito, completo, cheio. Sabe o que é a palavra? Até você ser tudo quanto Jesus Cristo é. Mas, eita. Fala, mas, espera lá, pastor. Não é eu ser treinado para o ministério tal? Não é servir assim? Não é servir daquele outro? Não é vir no culto? Não é participar da ceia? Não é dar o dízimo? O que é, pastor? Ele está dizendo assim: tudo que acontece, isso precisa levar você a ser parecido com Jesus e nada mais. Ele está dizendo até ser a plenitude de Cristo. Tudo que nós fizermos aqui, irmãos, tem que ajudar levar as pessoas a esse relacionamento crescente com Jesus. Só isso. Tudo. Seja para quem está aqui, seja para quem chegar, a gente precisa estar nesse relacionamento que leva a gente a conhecer mais de Jesus, ser mais parecido com Ele. Amém? Está entendido isso? Então, descomplicado é isso. É só isso que nós precisamos. Tudo que a gente fizer é focar nessa questão. Essa pessoa precisa conhecer Jesus, essa pessoa precisa crescer em Jesus, essa pessoa precisa parecer com Jesus. Então, se agora perguntar na sua igreja, fala da sua igreja para mim, fala: nossa igreja existe para uma coisa só: levar as pessoas a se encontrarem com Jesus e a crescerem em Jesus e parecer com Jesus. É Jesus. Amém, irmãos? Mas ele fala bem, e daí? Mas ele prega bem, e daí? Ele toca bem, que bom, aleluia, mas e daí? Ele parece com Jesus? Não, então tá bom, que pena. Você entendeu, irmão, irmã? Amém? De novo, não estou bravo com você. Eu não sou bom de piada, eu nunca fui nesse meio, então não sou daquele que consegue muitas vezes pôr no meio aqui uma coisa para você dar uma risadinha e volta. É meio complicado isso para mim. Minha vida sempre foi assim, sério, cuidando dos menores, então você não tinha muito tempo para isso. Mas eu não estou bravo com você. Eu estou, na verdade, eu estou com muita certeza, com veemência, chamando a igreja para acordar para Jesus. E deixa eu dizer uma coisa que está plantado no meu coração, nunca mais parou, talvez apagou do meu não. Lembra do avivamento em Kentucky? Lembra? Cidade pequena, uma universidade, que começou com adolescentes,
Não tinha pregador grande, não tinha gente grande, não tinha ninguém muito entendido, não tinha músicos bons, era gente que tocava até desafinado, e o Espírito Santo estava lá circulando naquele meio, e o mundo inteiro foi lá naquele lugar. A gente não precisa mudar de endereço, a gente não precisa pintar a igreja, eu estou dizendo de perequetar, fazer qualquer coisa. A gente só precisa que as pessoas, ao passarem na frente, como o Armando um dia passou, sente um cheiro da presença de Jesus e entra, e está ele e a sua família aqui. Mas é preciso disso exalar todos os dias, em todo lugar que nós formos. Cheiro de Cristo, a imagem de Cristo, e as pessoas vão ser atraídas por isso. Então a gente não está aqui, e mais uma coisa para você, só um anexo para você prestar atenção, para você entender. Então você não está aqui para você ficar confortável, irmão, em nome de Jesus. Nós não queremos que você seja confortável, a vida seja fácil, mas você veio aqui para servir ao Senhor Jesus. A gente veio só para isso. Então a gente não veio aqui para ver como vai ser o culto, a gente veio prestar o culto. Amém, irmãos? Eu não vim para ver como vai ser a mensagem. Eu falei, João, a hora que você sobe lá, eu estou junto com você orando. Use o João, não tem esse negócio, deixa eu ver como é que o João pregou. Não, você está entendendo? Deixa eu ver como ele tocou. Não, eu estou aqui, Senhor, eu te adoro, o Senhor está presente nesse lugar. Então, com esse culto o Senhor está fortalecendo as pessoas, com esse culto o Senhor está mostrando para as pessoas quem tu és. Os que viram aqui, percebem a tua presença, o teu poder, vão dizer, eu quero fazer parte. Amém? Para as pessoas quererem fazer parte, você tem que ser parte de Deus, parte de Cristo, e ser alguém tão apaixonado assim. Quais são os nossos valores? Se isso é a nossa missão, quais são os nossos valores? É simples também. Se precisar explicar para as pessoas, nós somos e seremos sempre uma igreja bíblica. Amém? A palavra final nas nossas vidas é a palavra de Deus. Então você vai chegar aqui, você vai encontrar sempre, quem estiver pregando vai pregar a palavra de Deus. Nossa única regra de fé, nós acreditamos nisso, é escrita por Deus, é a palavra dele para o seu coração, para o meu coração. Então é uma igreja bíblica. Nós não somos centrados na denominação, nós não somos centrados em programas, nós somos centrados em projetos, nós somos centrados na pessoa de Deus, em Cristo Jesus, na palavra dele. A palavra dele é a palavra Jesus, a palavra viva. Outra coisa, é isso que eu estou explicando, somos uma igreja descomplicada, porque a sua vida é. Eu só não quero que você confunda isso. Ficou tão descomplicado que alguns é bom resolver faltar num culto de domingo, que é só o único dia. Deus tem misericórdia, se você é desses, pare. E se você está em casa desse jeito, que Jesus bote fogo no seu coração aí. Entende? É o dia de vir louvar, adorar, não perca uma oportunidade. Mas é descomplicado para você ter outras coisas que nós vamos ensinar nos outros 3 domingos. E o próximo domingo o pastor Vanderlei fala para a gente, para você poder viver uma vida que agrada a Deus. E você vai entender por que nós enxugamos os programas. Qual outra coisa aí? Um compromisso com o quê? O próximo? Compromisso com a transformação da família. Bom, a gente sabe que a família é a base de tudo. Mas eu acho que nós temos uma outra história que é mais pesada, né, que tem mais peso num bom sentido. Porque aqui começou salvando famílias, com o pastor Arno e todos vocês que fizeram parte, né? Então a gente continua atendendo, ajudando as famílias, cuidando das suas crianças. Então só por isso a gente já deveria ser assim. Mas o que nós queremos é que você entenda assim, que a sua família seja saudável, seja curada no nome de Jesus, e outras famílias sejam tão tocadas por aquele que vê na sua vida, no seu casamento. Então os casamentos que vierem aqui com problemas, vai ser outro milagre de Jesus, a transformação que ele vai fazer. Amém? Isso é um valor, isso é o que nós carregamos aqui e queremos. Uma outra coisa é descentralização. Já tem, os adolescentes estão aí, mas todo mundo. Eu gostei que alguém um dia falou assim, achei interessante que a nossa igreja não tem estrela, né, pastor? Que todas as igrejas que a gente vai tem estrelas, ninguém deixa, o lugar do dirigente ali é ele, a estrela, o lugar do pastor é ele, cada um tem uma estrela. Foi que vocês não têm, falei, aleluia. A gente tem ministérios, tem líderes deles, mas o que nós fazemos aqui é procurar de alguma forma, sabendo que você tem dom, envolver você em algum ministério. Então, por isso nós chamamos de descentralização, não é centralizado nem em mim. Todos agora são chamados para servir, todos são sacerdotes de Cristo para servir. Amém? Então eu quero que você entenda outra coisa que nós valorizamos. E por último, nós também valorizamos formação intencional. Por isso nós formamos o pastor Gustavo e a Letícia, formamos outros que passaram, né, aqui dentro da igreja. Pelo Isbel passou a Suzy, passou também a
uma outra pessoa que eu esqueci o nome agora, que não está aqui. Então, e nós temos agora o João, né? E queremos enviar outras pessoas. Miguel, que está começando. Então, formação intencional, discipulado. Mas também um discipulado que nós queremos que você faça um com o outro. Queremos que vocês entendam que são discípulos de Jesus, e o discípulo tem a obrigação de fazer outro discípulo. Então você tem que se medir sua vida desse jeito. Amém? Está entendido até aqui? São valores, são o que você vai guardar. Lá você tinha a missão, são os nossos valores. Eu deixei a visão por último, para você entender. O que é a visão? Porque eu quero terminar, que é um pontapé para o próximo. Nós queremos o quê? Que a nossa igreja, leia comigo, que a nossa igreja será conhecida pela sua intimidade com Jesus, pelos relacionamentos vibrantes e o seu compromisso com a proclamação. Isso. Aí você fala, tem uma invenção? Não, isso está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você se ama. Está aí. O próximo tem a ver com os de dentro, que é a sua família, e a família da igreja, e o próximo tem a ver com o mundo. Lá fora, a proclamação está aí. É só isso, é aqui a palavra de Deus. Se você conseguir guardar isso no seu coração, e nós vamos lutar para isso. Pera lá, quem somos? Nós lutamos para viver uma vida íntima com Jesus. O que mais? Aqui internamente, nós queremos ter relacionamentos vibrantes. O que é relacionamento vibrante? Oi, tudo bem? Veio hoje na igreja? Vim. Entende? Isso é uma vibração só, né? Relacionamento vibrante é quando a gente encontra, principalmente os mais idosos que chegam aqui e falam assim, que alegria estar aqui. Tem algumas pessoas que me envergonham elas virem aqui. Não é elas que... Eu estou envergonhado de mim, não delas. Eu sou envergonhado da mãe da Geraldina, que chega aqui e eu pego ela ajoelhada, com quase 100 anos de idade, orando ao Senhor. Nem eu estou ajoelhando, irmã, assim. Porque dói pra caramba o negócio aqui, tá feio? Meu joelho, e a irmã faz isso aqui. E ela está aqui no culto. Estou falando, estou admirado da Cristiane que veio aqui. Eu falo dela porque ela está se esforçando com câncer, né? Ela emagreceu, está sem força, ela fala, né? Mas vem aqui, prepara. Eu falei, eu quero deixar bonito. Ela vem em vários horários, atenta, correndo risco com a sua saúde. Eu cumprimentando ela de longe, do jeito que eu estou. Então, e quantos outros, né? Eu posso dar uma lista grande de pessoas, a liderança que trabalha comigo, louvor, pessoal, todos os que vêm, hospitalidade, ministério infantil, são pessoas que estão aqui, não brincam, cada um no seu ministério, adolescentes, estão dando a sua vida. Então, mas eu tenho vergonha quando eu vejo pessoas assim, fazendo isso. Então a gente tem que pensar e repensar grandemente. Essa igreja ser uma igreja vibrante, que você não vê a hora de chegar. Você não vai chegar atrasado, você vai chegar 1 hora antes para achar o lugar e para eu quero servir. Não, eu quero participar do culto das 10, porque o das 11h30 vai ser muito tarde, então eu vou. Não, o das 7 também é tarde. É essa a ideia. Não é porque a gente quer fazer um monte de coisa. Nós queremos só ter mais pessoas, cada vez mais, vivendo intimidade com Jesus, relacionamentos vibrantes e fazendo o quê? Proclamando a palavra de Jesus em todos os lugares. Você está aqui porque alguém viveu a vida de Jesus para você. Então, nesses 3 próximos domingos, você vai entender melhor essa parte da visão, né? Como eu disse, domingo que vem tem o pastor Vanderlei falando sobre isso. Pastor Vanderlei, nosso diretor acadêmico, é uma bênção, e a agenda dele é cheia, mas ele sempre dá um jeito. Então ele fala, depois o João fala, e por último eu termino falando também sobre esse assunto, e a gente encerra então nosso jeito de ser. Mas eu concluo assim, qual é esse caminho? Ser uma igreja descomplicada significa, se você quiser explicar isso, porque a própria palavra descomplicado já faz isso, a gente se ocupar, descomplicado é a gente se ocupar com aquilo que vale a pena. Amém? Você ouviu isso? O que vale a pena? Intimidade de Jesus. Intimidade com Jesus. O que vale a pena? Obediência. Andar com Jesus. Se for, mas o senhor não corre o risco de ter um monte de gente só... Não. E eu vou voltar para você. Quando eu amo a Jesus, eu quero viver em obediência a Ele. Eu conheço o que Ele conhece. Eu tenho o coração dEle. Eu passo a amar as pessoas que Ele ama. Eu passo a querer servir do jeito que Ele quer que eu sirva. Amém?
Você não quer isso para a sua vida? Você não quer isso? Sabe o que é avivamento? Reavivamento? É um fogo de novo no coração. Fogo de novo. Falei, João, só tem uma coisa que eu e você podemos fazer pela igreja, além de fazer o que já fazemos. Vamos no QG, que eu chamo nosso quartel-general, sentamos ali e nós clamamos, Senhor, aviva a nossa vida e da nossa igreja. Aviva a nossa vida e da nossa igreja. Aviva, aviva. Vai chegar um momento que ninguém vai suportar passar longe daqui. Vão querer entrar. Ninguém vai suportar o que há na sua vida, no bom sentido, e fala de mim. Fala para mim, não de mim, fala para mim, o que está acontecendo na sua vida? O que é diferente na sua vida? Você vai poder dizer do compromisso que você tem com Jesus. Vamos ficar em pé, o pessoal pode vir, e eu quero dizer para vocês o seguinte: se nós vivemos uma vida de obediência a Jesus, como resultado do nosso relacionamento com Ele, virão os frutos que nós precisamos. Amém, irmãos?